Para fazer um desenho vetorial, primeiro a gente precisa identificar quais são as formas geométricas que compõem esse desenho. No caso do coração, ele é composto por 2 círculos e 2 retas que fazem pontos tangentes em cada um dos círculos. Primeiro a gente começa desenhando a circunferência. A gente tem que especificar as coordenadas x e y de cada pixel que faz a linha do contorno. Para obter as coordenadas de cada pixel que compõe o contorno da circunferência, a gente vai ter que utilizar funções trigonométricas. No caso, o seno de um ângulo ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, que no caso o y é o cateto oposto e a hipotenusa do seno r. Então, a coordenada y vai ser r vezes seno do ângulo. O mesmo para o x. O cosseno de um ângulo é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, a coordenada x vai ser r vezes o cosseno do ângulo. A circunferência ficou no canto porque não somamos a distância do centro até o eixo y e até o eixo x. No caso, os valores de cy e cx. Então, por isso, o centro da circunferência acaba sendo automaticamente o zero. Para a gente posicionar ela em qualquer ponto, a gente precisa adicionar esses dois valores das coordenadas x e y. As funções trigonométricas do computador, elas não trabalham com graus de 5 radianos. Para a gente converter, a gente precisa multiplicar o ângulo vezes π dividido por 180. Então, a função final do y fica cy vezes r vezes seno do ângulo vezes π dividido por 180, e x é igual a cx mais r vezes cosseno do ângulo vezes π dividido por 180. Com o ângulo crescente, o desenho da circunferência era para partir do ponto de cima e se dourar até outro ponto, a gente está partindo da metade. Porque existem 2 erros que precisam ser corrigidos. O primeiro é que o plano cartesiano, o y crescente é para cima, e no display, monitores, o y crescente é para baixo, assim como as linhas do caderno. Então a gente precisa fazer uma correção desse fator, transformando o y do plano cartesiano no y do display. O segundo erro é que o ângulo utilizado na interação é o ângulo adjacente ao eixo x, quando na verdade o ângulo que deve ser utilizado é o ângulo adjacente ao eixo y, partindo da parte superior da circunferência. Para resolver isso, a gente tem 2 alternativas. A primeira é utilizar ângulos complementares, ou seja, 90 menos um ângulo, ou inverter as funções trigonométricas. Isso porque seno de 90 menos um ângulo é igual ao cosseno desse mesmo ângulo, onde a seno passa para cosseno e onde a cosseno passa para seno. Agora a gente vai determinar a proposta do desenho, que é o posicionamento da circunferência 1 e 2 relativos ao ponto de base, que é a referência do ícone do coração. A posição do desenho vai ser definida pela coordenada de base, que é a posição px e py. E a proporção do desenho vai ser definida pelo valor do raio. A posição de x da circunferência 1 vai ser definida pelo valor de px menos o valor do raio. E o centro da circunferência 2, ele vai ser a posição de px mais o valor do raio. A posição cy do centro das duas circunferências será o valor de py mais 2 vezes o valor do raio. Antes de passar para o Arduino, eu vou fazer o código nesse vídeo de teste que eu fiz utilizando o Vertex C++. Como o Arduino também utiliza C++, o código criado aqui também deve funcionar no Arduino. Além disso, a matemática é uma linguagem universal. Se funciona aqui, tem que funcionar lá. Como o eixo y no plano cartesiano e no plano display crescem em sentidos opostos, sempre que a gente for passar a coordenada y, a gente precisa passar a função de conversão. E agora a gente já tem a primeira parte do desenho concluída. Para a gente desenhar uma reta, a gente precisa da equação geral da reta ou da equação reduzida da reta. De qualquer forma, para a gente conseguir a equação de uma reta, a gente precisa dos pontos iniciais e finais, ou um ponto e a inclinação da reta. Uma maneira de obter a equação da reta é através da determinante matriz, que a gente vai obter a equação geral da reta. A determinante dividido por 2 fornece a área de um triângulo compreendido entre 3 pontos. Se a área é igual a 0, a gente tem uma reta. Uma outra maneira de conseguir a equação da reta é através do coeficiente angular entre 2 pontos. Com a inclinação da reta dos 2 pontos, a gente tem a equação reduzida da reta, que é a maneira mais fácil que a gente vai utilizar. Como o desenho da reta funciona através do incremento da função for do x inicial até o x final, a gente tem que especificar o caso em que o x final é menor do que o x inicial, para fazer um decremento. Agora vem a parte mais difícil. Uma reta que passa na distância de circunferência maior do que r é uma reta externa, então o desenho fica aberto. Uma reta que passa na distância de circunferência menor do que r, ela corta a circunferência de 2 pontos, que é uma reta secante à circunferência. Para o desenho ficar perfeito, a gente precisa de uma reta tangente, ou seja, a distância entre a reta e o centro da circunferência tem que ser o mesmo valor do raio. E o raio e a reta tangente tem que fazer um ângulo de 90 graus entre si. Primeiro passo, substituir os valores de px e py na equação reduzida da reta, sendo eles o ponto inicial. O ponto tx e ty, que são pontos tangentes, vão ser o ponto final da reta. Igual a zero, substituindo os valores, a gente tem os coeficientes a, b e c da equação geral da reta. A gente vai usar esses valores e substituir eles na equação da distância entre um ponto e uma reta perpendicular a esse ponto. Como a distância entre o ponto e essa reta é o valor de r, a gente pode substituir. Com isso, a gente tem uma equação possível de ser resolvida. A gente passa a raiz quadrada para cima, multiplicando por r, e eleva todo o quadrado para acabar com a raiz quadrada. Com isso, o lado esquerdo da igualdade a gente vai ter um produto notável, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Desenvolvendo, a gente obtém uma equação de segundo grau, em que o m, que é o coeficiente angular, é a incógnita, tudo isso igualado a zero. Se o valor que multiplica o m ao quadrado, que no caso a for diferente de zero, a gente vai ter uma equação de segundo grau. Para resolver ela, a gente precisa de básica. Como a gente estava buscando o coeficiente angular m, o x' e x duas linhas, eles serão, respectivamente, os dois coeficientes angulares que um ponto faz com uma circunferência. Porém, se a for igual a zero, que é o nosso caso, a gente só vai ter um coeficiente angular. Isso acontece porque a segunda reta, que faz tangente com circunferência, ela está inclinada a um ângulo de 90 graus. Por isso, não é possível obter a inclinação dela, uma vez que a inclinação é igual a altura dividido pela base. E como a base é igual a zero, qualquer número dividido por zero é infinito. Por isso que a gente não tem tangente de 90 graus. A equação do coeficiente angular é a primeira que a gente vai jogar no código. Para facilitar a visualização do código e evitar erro, a gente vai dividir essa equação em duas partes. Vai de cima a e para cima de b, e vai retornar a dividido por b. Agora que a gente tem o coeficiente angular m, a gente precisa encontrar o ponto de encontro entre a reta que sai do centro de circunferência e a reta que sai do ponto base do desenho, e as duas se encontram no ponto de tangência.
Para encontrar esse ponto comum, a gente utiliza um sistema linear. Como as duas retas são perpendiculares, o coeficiente angular de uma reta vai ser o inverso oposto do coeficiente angular da outra, ou seja, menos 1 sobre o coeficiente angular dela. A primeira equação vai ser a equação reduzida da reta, que sai do centro de circunferência até o ponto tangente. E a segunda equação vai ser a equação reduzida da reta, do ponto base do desenho até o ponto de tangência. E a gente vai buscar o ponto comum entre as duas retas. O ponto comum ele é compreendido pelo tx e y, que no caso são duas incógnitas, x e y. Como a gente tem duas equações, é um sistema possível de ser resolvido. Desenvolvendo o sistema, colocando tx e função ty, a gente encontra as equações que definem as coordenadas x e y do ponto de tangência. Como a função de ty é dependente da função de tx, a gente começa colocando a função de tx no código. Assim como a gente fez na equação do coeficiente angular, a gente vai dividir essa função nas duas partes das frações, para tornar mais simples e evitar erro. Com a parte de cima da fração sendo a e a parte de baixo b, e retornando a dividido por b. Agora que nós temos os métodos que retornam o coeficiente angular, o valor de tx e y, a gente vai colocar eles dentro daquele método que desenha os dois círculos com o padrão do desenho. Isso porque esse método tem todas as variáveis que nós precisamos, e agora nós conseguimos fazer o desenho com as duas retas tangentes. Agora que a gente já tem a circunferência, a equação das retas que faz tangente a circunferência, a gente precisa determinar o início e o final de cada uma das circunferências para que forme o desenho perfeito. Agora a gente vai para o método que desenha o círculo e vai adicionar duas novas variáveis, que vai ser o ângulo inicial e o ângulo final do contorno da circunferência. Para fazer um teste, a gente vai colocar um ângulo inicial de menos 90 e um ângulo final de 90. Como a rotação do sentido horário é positivo, o zero está na parte superior da circunferência, a gente quer um ponto anterior a zero, a gente precisa colocar negativo. Agora o desenho está quase completo, só faltam os arcos que devem iniciar na circunferência 1 no ponto tangente 1 e finalizar na circunferência 2 no ponto tangente 2. A função que faz o desenho do contorno de circunferência faz isso através da variação de ângulo, ou seja, não estamos no plano cartesiano, estamos no plano polar, que é onde a gente forma figuras através da variação de ângulo e raio, no caso esse é o raio estático. Para a gente iniciar e terminar o contorno de circunferência nos dois pontos tangentes de circunferência 1 e circunferência 2, a gente precisa converter as coordenadas x e y do ponto tangência 1 e 2, que estão no plano cartesiano, em posições equivalentes ao plano polar. O ângulo que define o início da circunferência 1 ele vai ser a inclinação relativa entre o centro de circunferência e o ponto tangente 1. Primeiro, a gente precisa obter o ângulo adjacente ao eixo y formado com o ponto tangência 1. Como a circunferência vai começar no ponto antes de zero, então esse ângulo vai ser negativo, pois o sentido horário é positivo. Então a gente pega 180 e reduz o valor desse ângulo, então a gente obtém um ângulo inicial em que deve começar o desenho da circunferência. Com a circunferência 2, o processo é parecido. A gente vai obter um ângulo adjacente ao eixo y formado com ponto tangência 2. E como nesse caso a circunferência termina no sentido horário, ou seja, positivo, a gente vai pegar 180 e reduzir o valor desse ângulo. E com isso a gente tem um ponto final em que o contorno da circunferência deve ser encerrado. E agora a gente tem um desenho perfeito. Agora vamos mudar o nome do método para ser condizente com a sua função e preparar o código para jogar para o Arduino. Aqui já tem um arquivo do Arduino configurado com as portas lógicas que eu estou utilizando no display. Agora eu vou copiar o código do meu ambiente de teste e jogar no arquivo do Arduino. Eu vou fazer pequenas adaptações para funcionar em Arduino. Remover o parâmetro INDO, que é específico do meu ambiente de teste, mudar o tipo do parâmetro cor e passar a função que desenha o pixel como um método da classe que controla o display. E agora é só carregar o código do Arduino pela conexão USB. E após carregar o código na placa, o desenho aparece no display. Agora vamos complicar um pouco mais fazendo o coração pulsar. A grande vantagem de desenhar com vetores é que a gente consegue diminuir e aumentar as imagens sem afetar a qualidade ou a proporção. Como a proporção do desenho é baseada no raio da circunferência, é só a gente chamar a função com tamanho de raio diferente para a gente fazer o coração pulsar. Para causar um efeito de movimento, a função vai desenhar o coração na cor que a gente escolheu e depois vai passar por esses mesmos pixels apagando a cor, para a gente poder desenhar novamente um tamanho diferente. E agora é que os problemas começam a aparecer. Um hardware limitado como o do Arduino, muito mais fraco do que um processador de computador, começa a revelar problemas de otimização no código. A imagem não está pulsando de maneira correta porque o Arduino não consegue processar o desenho rápido o suficiente para gerar um efeito de movimento. Para a imagem pulsar corretamente, a gente vai ter que otimizar esse código. Cada uma das 4 funções que desenha o coração faz isso de maneira individual e sequencial. Para otimizar o processamento, a gente vai ter que pelo menos aproveitar cada laço for para desenhar metade do coração de uma vez. A gente vai começar trazendo a lógica da função que desenha a circunferência para dentro da função que desenha o coração. Para economizar processamento, a gente vai aproveitar a mesma interação do laço for que desenha a circunferência para desenhar simultaneamente a linha de baixo, trazendo a lógica da função que desenha a reta para dentro da função principal. A gente vai adicionar uma variável para ser o ângulo de passo. Ou seja, o desenho não vai ser mais formado com a interação de 1 em 1 grau, e sim de um passo de graus. Isso vai reduzir exponencialmente a quantidade de operações que o processador faz. Agora a gente vai carregar o código no Arduino e ver qual foi o ganho de performance. Mesmo com hardware limitado como o Arduino, com a otimização do código, a gente consegue gerar um efeito de movimento. Agora a gente já pode complicar um pouco mais. Eu tenho um eletrocardiograma impresso de uma cirurgia que eu fiz ano passado. Acho que seria interessante colocar o desenho do coração para pulsar na mesma intensidade do meu eletrocardiograma. Eu vou utilizar um softcad para tratar a imagem do meu eletrocardiograma e obter os principais pontos da onda P, complexo QRS, e da onda T, que compõe o desenho do eletrocardiograma. Com uma frequência de 81 batimentos por minuto, o intervalo entre cada batida será de 0,74 segundos, ou 740 milissegundos. Ajustando o desenho, vou exportar as coordenadas dos pontos para um arquivo CSV. A partir do arquivo CSV, eu vou fazer o tratamento dos dados importando eles para o Excel.
Quanto mais a gente puder tratar os dados aqui, mais a gente economiza o processamento do Arduino. Os pontos do eixo X marcam a passagem do tempo, só que ao invés de utilizar essa timeline, eu vou utilizar um intervalo de tempo entre um ponto e outro. Esse intervalo dos pontos do eixo Y, que faz o desenho do eletrocardiograma, vai definir quanto tempo uma imagem deve permanecer igual até mudar a proposta do desenho da animação. Como os dois últimos pontos do eletrocardiograma têm o mesmo valor do eixo Y, eu posso somar o intervalo dos dois e deixar em um único ponto, já que não vai ter alteração do tamanho da imagem. Como a animação deve seguir a mesma intensidade do pulso do eletrocardiograma, e como a proporção do desenho é definida pelo valor do raio da circunferência, eu vou converter os pontos do eixo Y num fator multiplicador do raio. Pelo tamanho do display, o fator multiplicador máximo será 2,5, sendo definido pelo maior valor do eixo Y, e o resto dos fatores multiplicadores serão baseados nele. Com os valores tratados, agora a gente vai exportar em CSV e vai utilizar eles no Arduino. Agora eu vou pegar os dados do arquivo CSV e vou colocar uma matriz no padrão de C++, que é o utilizado pelo Arduino. Essa matriz vai ser passada como parâmetro para a nova função que vai desenhar a animação do coração. A segunda coluna da matriz vai definir a proporção do desenho, e a primeira, o quanto tempo ele vai ficar impresso na tela. A marcação do tempo será feita pela função millis, nativa do Arduino, que retorna quantos milissegundos se passaram desde que a placa foi ligada. Enquanto o tempo decorrido for menor que o intervalo entre os pontos da matriz, o desenho vai permanecer impresso na tela. Assim que passar um intervalo de tempo, o desenho vai ser apagado e vai ser refeita a marcação de tempo para o próximo loop. Aqui eu vou colocar para imprimir na tela alguns dos parâmetros que a gente está utilizando. Agora é só arredondar a batida do coração, porque é um valor inteiro, e subir o código. Tem alguma coisa errada aí. O meu eletrocardiograma marcava 81 batidas por minuto, que dá 740 milissegundos entre batidas. Aí está marcando 56, com um intervalo de 1078 milissegundos entre batidas. Faltou considerar alguma coisa no cálculo. Para a gente poder verificar de maneira mais rápida, a gente vai colocar um intervalo entre as batidas para retornar no monitor serial. Primeira coisa é verificar se a função que desenha o coração tem um tempo de processamento que é relevante para o resultado. E pelo visto, o tempo de processamento é relevante sim. A função demora em média 38 milissegundos e multiplica esse valor por 2 porque ela tem que apagar o desenho. Esse valor é superior à maioria dos intervalos de tempo que tem na nossa matriz. Então a gente vai ter que considerar esse tempo de processamento nos intervalos de tempo que o desenho fica na tela. A gente vai criar uma função que vai retornar o tempo de processamento que demora para imprimir e apagar o desenho. A gente vai passar esse valor como parâmetro para a nossa função principal e vai descontar esse valor de tempo durante os intervalos. A gente vai colocar essa função para ser pré-carregada antes do loop. Assim, o tempo de processamento dela não vai influenciar no resultado final. Como alguns dos intervalos da matriz é menor do que o tempo de processamento, a gente vai criar uma variável de compensação de tempo. Quando o intervalo for maior que o tempo de processamento, a gente vai descontar esse processamento do intervalo. Quando o intervalo da matriz for menor que o tempo de processamento, o intervalo que vai para o loop vai ser 0, e o intervalo da matriz vai para o tempo de compensação. Esse tempo de compensação ele vai ser descontado do último intervalo da matriz, descontando também o tempo de processamento do primeiro ponto a ser desenhado na tela. Agora subir o código e ver o resultado do monitor serial. Agora o resultado está correto, próximo dos 740 milissegundos, que resulta em 81 batimentos por minuto. Para ficar mais realista, vamos colocar um bip igual ao monitor cardíaco. Primeiro a gente vai definir qual a porta lógica do Arduino a gente vai utilizar para tocar o bip. O bip do monitor cardíaco toca em 2 pontos, no ponto máximo da onda P e no ponto máximo do complexo QRS. Dentro do laço for, quando passar por esses pontos, ele vai ativar o bip, e quando sair deles, vai desativar. Agora subir o código e ver o resultado final.